E a gente segue com o painel agora, convidando para subir ao palco Leandro Michels, falando de efeitos positivos da implantação de programa de avaliação independente da qualidade de inversores para o mercado fotovoltaico brasileiro. Boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite para participar e discutir esses importantes temas nesse tão importante fórum aqui do Brasil. Eu não tenho as habilidades inatas aí de oratória tão boa quanto os precedentes aí, que todo mundo falou muito bem, mas espero que eu consiga passar a mensagem a vocês do que a gente está pensando e está construindo em conjunto com vários de vocês que a gente já está conversando sobre esse tema, sobre o que a gente acredita que é importante e fundamental na mesma linha filosófica já apresentada anteriormente pelos apresentadores antes, de que a gente precisa evoluir, e a direção que nós estamos pensando é exatamente essa direção do programa independente, como o setor do café fez, com o selo de pureza, né, do café. É um programa independente pelo mercado para acompanhar a velocidade. O que depende do governo é muito lento num setor extremamente dinâmico. Então, a gente está pensando em fazer algo nessa mesma linha e vamos mostrar um pouco do que a gente está construindo como ideia, para que ainda não é fechado, mas é uma direção que a gente está acreditando, conversando com várias pessoas aqui do setor, que a gente acha que é importante. Primeiramente, para dar só uma origem de feedback, eu sou professor da Universidade Federal de Santa Maria. Eu coordeno um instituto de redes inteligentes, onde nós temos alguns laboratórios, dentre os quais um laboratório de ensaios de inversores fotovoltaicos. Para quem conhece, é um laboratório com uma estrutura bem grande, digamos assim. Nós realizamos aí bastantes ensaios de equipamentos que são comercializados no mercado brasileiro, e nós enxergamos, e uma das motivações desse programa é nós enxergarmos que tem muita disparidade de qualidade técnica de inversor fotovoltaico, e as pessoas, os integradores, não conseguem identificar diferença de qualidade técnica. Toda semana vem algum ex-aluno que abriu uma empresa de integração perguntar: aquele inversor lá é bom, né? Ele está vendendo muito, ele é tão bom quanto... E você sabe que não. Às vezes ele passa no limite, no requisito do Inmetro, que é o requisito de entrada, né? Então, nós temos que evoluir, só que eu não posso divulgar a informação, não sei, não posso falar, né? Não posso divulgar dados do que eu sei, né? Mas a questão é que nós precisamos de uma maneira de divulgar e de qualificar esse mercado para que o consumidor saiba separar laranjas de bananas. Tá? Porque o equipamento é um equipamento complexo, não tem como fazer um teste em campo para facilmente identificar diferenças de qualidade. E aí fica muito fácil você mascarar no marketing alguma coisa, mesmo que o produto seja muito pior ou dure menos. Tá? Então, a gente é acreditado na portaria atual até 75 kW, fizemos ensaios de inversores off-grid, são designados pelo Inmetro, on-grid com bateria também são designados pela nova portaria do Inmetro, assim como realizamos outros ensaios em outros equipamentos aí, da área do setor por demanda. Tá? Mas quais são os maiores motivos para nós termos um programa de qualidade? Eu identifiquei uma lista dos principais motivos. Dá para fazer mais, mas que eu listaria como mais importantes. Baixa percepção de qualidade do consumidor, mesmo o consumidor técnico, o engenheiro, não consegue diferenciar a qualidade, porque é complexo de fazer o teste de avaliação de qualidade, precisa de um aparato experimental muito grande. Né? A regulamentação nossa é muito básica e geralmente defasada do resto do mundo. Nós estamos andando devagar na regulamentação, porque depende do governo brasileiro, depende de órgão governamental, e não é tão rápido. Tá? Nós temos um problema que muitas amostras que são enviadas para o laboratório não é o produto que é comercializado, que a gente chama de golden samples. Tá? Para fazer o teste, a gente ensaiou uma vez um equipamento, e nós temos vários ex-alunos que têm integradoras e que compram de vários fabricantes de equipamentos. Eu fui lá e pedi para um aluno emprestado um mesmo equipamento que nós tínhamos feito o teste de certificação. A Golden Sample passou no limite, mas o equipamento vendido tinha um desempenho muito pior. Tá? Ou seja, ele não estava vendendo o mesmo que ele estava ensaiando. Isso acontece recorrentemente.
Então, a avaliação é complexa, não dá para fazer um open the box, que nem o pessoal faz no YouTube. Um leigo vai lá, abre uma caixa e começa a falar sobre o produto. Ah, ele é bonito, ele é fácil de usar. Não, avaliar um equipamento complexo tem que ter um programa criterioso e complexo, né? E tem que ser baseado em bases de como é feita a avaliação de conformidade, ou seja, com base metrológica, com programas, com laboratórios que têm requisitos que são avaliados sobre a sua credibilidade, idoneidade quanto ao processo, como é um processo de certificação pela CEGEC, do Inmetro, ou qualquer laboratório da rede internacional, né? Falta de padronização. Nós temos muitos parâmetros despadronizados no mercado, não são informados de forma simétrica, tem assimetrias, às vezes até para confundir. Dificuldade de ter uma neutralidade de comparação. Tá? Às vezes tem algumas avaliações, mas não são neutras. Tem que ser neutro, tem que ter um órgão neutro que gerencia o processo, que tem vários laboratórios, que tenha uma chance de reteste, para que o programa seja correto e tenha a credibilidade que o consumidor lá, eu estou vendo aquele resultado, aquilo confere com a verdade. E falta de um canal de divulgação clara, onde o usuário tem os inversores, pelo menos aqueles que estão aptos, e ele encontre as informações de desempenho dos equipamentos, desde ensaio, qualquer coisa que o cara queira ter, se é um programa aberto, isso está disponível. Então, só para falar um exemplo de informações inúteis ou incorretas, eu peguei o manual, eu não quero identificar a fabricante, tá? Mas o cara me veio eu pedi para o Ricardo, que é o engenheiro responsável, o nosso gerente técnico, laboratório de ensaio, eu quero as pérolas dos datasheets e de inversores que tem no Brasil. Ele falou, professor, o senhor vai falar a tarde inteira sobre pérolas, se eu vou deixar aí, tá? Mas eu trouxe algumas de informação inútil. Está escrito no manual de um produto, tá? Monitoramento de grade. Sabe o que é a tradução disso? Grid monitoring, tá? Monitoramento de rede. Pergunta para vocês, quem conhece inversor? Pessoal da SMA, pessoal da Huawei. Algum inversor fotovoltaico funciona sem monitorar a rede? É possível fazer um inversor? Essa informação serve para quê? É uma feature do equipamento, faz monitoramento da rede. Todos eles fazem. Informação totalmente irrelevante. Tá? Então, informação inútil. Tá? Monitoramento de grade, para mim, eu pensei, deve ser uma coisa assim, né? Uma grade, põe uma grade na frente do equipamento, ele deve ter um sensorzinho. Né? Eu fiquei imaginando que esse monitoramento da grade que está proteger, né? Que nem o ar-condicionado, o pessoal põe grade na frente para não roubarem. Deve ser uma coisa assim, né? O outro é unidade de monitoramento de corrente de vazamento. Tá? Eu imaginei que deve ser uma refrigeração à água que está vazando ali, né? Eu acho que ele está monitorando se está vazando um circuito de cooling com água, tá? Quando, na verdade, era para ser monitoramento de rede, que é uma informação inútil, ou unidade de monitoramento de corrente de fuga. O Airão está aqui, trabalha em norma. Corrente de fuga é um nome técnico para corrente de fuga. Né? Já viu alguém falar é leakage current em inglês? Tu já viu alguém em português falar corrente de vazamento? Não, mas eu vou inaugurar na próxima vez. Informações inúteis para projeto, eficiência de MPPT. O que adianta eficiência de MPPT para um projeto de fotovoltaica? Você quer a eficiência total do inversor, o que ele pega do recurso solar e converte em energia ACA. Tá? Eficiência máxima. Né? Eficiência máxima, o que eu falo é uma volta da ideia do PMPO do som. Você lembra do PMPO? Potência máxima para otário. Tá? Tá? Então, e a informação necessária para projeto, que é uma eficiência euro, não tinha. Tá? Outra coisa, não mostra a curva de derating. Aí eu pego o inversor, quando ele começa a esquentar, né? Então, vamos testar alguns... como a norma tem que testar em laboratório em 25 graus Celsius, o inversor em 30 graus já faz derating de potência. Reduz o dissipador, não tem como fazer um inversor de 50, que vai operar com derating de 50 graus, ter o mesmo desempenho e custo de fabricação que o inversor com derating de 30 graus. Porque ele tem que ter mais material, massa térmica para dissipar o calor. Tá? Então,
essas questões que a gente enxerga, e a gente não pode falar hoje, porque da maneira que é feito um ensaio para a empresa, não é um programa, nós acreditamos que nós temos que mudar e comunicar ao mercado. Só que existem programas no exterior, mas eles são muito de informações complexas, de dificuldade de interpretação, de chegar isso ao consumidor final para ser uma tomada de decisão direta. São programas muito mais ligados aos distribuidores, ao mercado, a uma decisão técnica, com muitos parâmetros, do que algo que tem uma leitura fácil. Então, o que no Brasil nós temos de modelo de um programa independente que pega amostras no mercado e avalia a qualidade, que nós conhecemos, que eu conheço, NCAP. Tá? O NCAP é bem conhecido dentro do setor técnico. Tá? E esse programa ele tem credibilidade, tem todo um regulamento. Tá? É um programa que tem um site com todos os carros testados. Pega no mercado carros, compra, tem toda uma estrutura para fazer isso, e avalia em itens onde as notas, tem até 5 estrelas, né? 5 estrelas é uma mensagem bem conhecida para o público final, que é o produto 5 estrelas, né? Notas por categorias, mostra os detalhes do resultado, ele tem como você ver o que foi testado, o resultado, um relatório visível, com comunicações que o usuário consiga entender o que aquilo significa. Tá? Tem toda uma experiência de 30 anos de programa, com seleção, reteste, amostragem, protocolos, scoring. Como fazer isso tudo já está bem organizado, então não precisa inventar a roda, vamos fazer algo que já tem consolidado e funciona. Tem uma estrutura de gestão baseada numa ideia de 3 grupos de membros. Aqui eu botei mais ou menos uma ideia geral de quais, na nossa área, o que seria, como é organizado o NCAP, membros do mercado, das associações, dos laboratórios e das associações de defesa do consumidor. O NCAP, o PROCON, o IDEC, Proteste, estão dentro do conselho desse programa, e a gerência executiva tem uma empresa, poderia ser Instituto Toto, para fazer esse tipo de gestão com know-how de metrologia, de todos aqueles requisitos das normas ISO IEC 17025, 17 e as normas de acreditação de organismo de certificação. Tá? Quais os itens importantes? Eu não vou passar com detalhes, né? Mas nós vimos assim, um levantamento que esses 5 itens, olhando outros programas no mundo, bem genéricos, pode ser aplicado para qualquer equipamento, produto, posso aplicar para cabo, para DPS, para chave de desconexão CC, para inversor, para módulo. 5 itens importantes para o consumidor. Uma é relacionada ao suporte, como é que o mercado enxerga, o suporte ao consumidor, a estrutura de suporte que a empresa fornece. Outro de funcionalidade, é como fácil, como bom, como bem funciona no cenário de aplicação aquele produto. Outra é segurança, que ele não coloca em risco de choque pessoal, risco de machucado, risco de incêndio. Outro de desempenho, que vê se ele tem o desempenho bom, é o consumo por litro do carro, é o desempenho, é a eficiência do conversor. E a confiabilidade é se isso vai durar. Tá? A confiabilidade é o mais difícil de testar. Tá? Mas existe até algumas normas com alguns testes que a gente sabe que estão diretamente relacionados à qualidade com a confiabilidade. Por exemplo, se um equipamento não suporta ensaio de surge, vai cair um raio na redondeza, ele vai queimar. Tá? Então, isso aí... Não tem raio, né? Então, são itens que a gente acredita, e a ideia é que seria mais ou menos, as estrelas pode ter meia estrela cheia, talvez, aí tem que definir o caminho, né? Mas se passou num percentual mínimo de itens, pode ter itens compulsórios, outros itens que tem que ter uma nota mínima, que nem o NCAP faz. Alguns itens, por exemplo, é compulsório. Se quebrou no boneco lá, fez um crash test, ele passou em tudo, mas uma criança quebrou uma perna, ele reprovou. Tá? Não é, tem alguns é por nota, machucou 30%, 40%, né? E é dinâmico. Tá? Então, no caso de inversores on-grid, a gente acredita que tem alguns itens aí suporte de pós-venda,
manutenção, suporte local, algumas coisas que a gente possa avaliar da estrutura gerencial da empresa, que dá suporte ao cliente, que é importante para quem está comprando. E aí, o usuário leigo não tem como saber se aquela empresa, só vendo por marca, se ela é séria ou não. Funcionalidade, se ele funciona com as redes ruins nossas, né? Se ele opera, se o software, a configuração e monitoramento funciona bem, né? Não acontece que nem um amigo meu que é integrador e ele comprou um inversor e o inversor só funciona com software web. Tem que estar conectado na web, ele não tem um servidor interno. Então ele tinha que pegar o inversor numa zona rural, chegou lá para configurar, não tinha internet. Ele teve que voltar para a cidade, instalar em outro lugar para configurar, para voltar lá. Monitoramento para o usuário. Essas coisas assim, né? Tá? E o usuário nunca vai ver nada, porque não tem como monitorar aquele inversor sem... Tá? Segurança para o choque elétrico, fogo, né? As questões todas, desempenho, eficiência estática e dinâmica. Como as normas europeias exigem quase só eficiência estática, eu orientei uma tese de doutorado que fez um estudo completo sobre esse tema. A gente pegou dados meteorológicos e fez uma análise. E conhecendo os inversores do mercado, tem inversor que é muito lento, vai perder muita energia quando variar o sol. Tá? Perde, né? De não responder rápido. E confiabilidade, por exemplo, teste de elevação de temperatura em capacitores, paus. Tem inversor que você liga e na potência máxima e ele fica frio. Tem inversor que você liga na potência máxima, você quase não pode encostar a mão. Obviamente, a vida útil dos componentes internos são função térmica. Capacitor, por exemplo, é exponencial para baixo a vida útil. Aí você vê, mas olha o inversorzinho é pequeno, o outro lado do fulano é desse tamanho. Aquele desse tamanho vai durar 3 vezes, provavelmente mais, se for bem feito, porque ele vai... É como você colocar um carro, uma caminhonetinha para carregar 500 quilos, ou você põe um caminhão para carregar 500 quilos. Qual vai durar mais, provavelmente? Você vai trabalhar muito mais folgado, né? Para ter confiabilidade, o tamanho otimizado é conflitante, né? Então, se for mais robusto, ele vai ser mais forte. Tá? E é mais caro. Não tem como fazer milagre de fazer mais barato nesse tipo de solução, mais barato e melhor. Tá? E, geralmente, tem um custo para botar soluções, para botar mais segurança, vai aumentar o custo. Então, era isso que eu tinha para apresentar, uma ideia, para a gente tá achando que esse é um caminho que pode ser um caminho que a gente vai conseguir chegar e atingir o cliente final. Não adianta fazer um programa muito bonito que não atinja o cliente final. Tá? Então, vamos continuar o debate e depois a gente conversa mais um pouquinho. Muito obrigada, Leandro Michels, pelas informações.